Olá, meu nome é Damaris, eu sou aluno do STNB, que é o Seminário Teológico Nazareno do Brasil, e eu venho apresentar o trabalho da disciplina de Hermenêutica Bíblica, onde eu vou falar um pouco sobre a hermenêutica e exegese do texto de Gálatas 5:19. E antes disso, eu quero falar um pouco sobre o que é a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica é a disciplina teológica cuja a meta é a interpretação das Sagradas Escrituras. A hermenêutica bíblica refere-se à abordagem interpretativa utilizada para entender os textos da Bíblia. Envolve a aplicação de princípios interpretativos específicos para compreender o contexto histórico, cultural e linguístico dos escritos bíblicos, visando uma interpretação mais precisa e significativa das passagens bíblicas. A exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos para chegar a um entendimento correto sobre o texto. Refere-se à ideia de que o intérprete está derivando o seu entendimento do texto, em vez de incluir no texto o seu entendimento. Enquanto a hermenêutica é a teoria da interpretação, a exegese é a prática. Os princípios da hermenêutica e exegese serão aplicados no texto de Gálatas 5:19, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A carta ao livro de Gálatas é atribuída à autoria do apóstolo Paulo, como fica claro no versículo que abre a obra. Gálatas 1:1. Na época em que essa epístola foi escrita, a expressão Galácia era usada normalmente em dois sentidos, geográfico e político. No primeiro sentido, referia-se à parte centro-norte da Ásia Menor, ao norte das cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listre e Derbe. No segundo, tinha a ver com a organização da província, por volta do ano 25 a.C., e que incluía essas cidades e mais alguns distritos ao sul, sob o comando geral e absoluto do Império Romano. O grande propósito de Paulo, ao escrever esse tratado, foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Todas as pessoas recebem a salvação por meio do sangue de Cristo, e não precisando mais praticar a lei, como os judaizantes, que eram cristãos judeus, daquela época, que não conseguiam compreender a nova realidade da salvação pela graça de crer no sacrifício único, suficiente e vicário de Jesus Cristo. E eles desejavam que os gálatas fizessem isso, continuassem a praticar a lei. No texto de Gálatas 5:19-23, eu vou fragmentar a mensagem que o texto carrega. Ora, as obras da carne são manifestas. Esse é o início, do texto de Gálatas 5:19. E isso quer dizer que quando uma pessoa tenta andar por qualquer tipo de lei, as obras da carne se manifestarão na sua vida. E continua: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Qualquer tipo de relação sexual ilícita entre homens e mulheres, casados ou solteiros, cometer adultério, prostituição, tudo que é oposto à pureza, incluindo sodomia, homossexualismo, lesbianismo, pederastia, que é a prática sexual entre um homem e um adolescente, bestialismo, que é entre o ser humano e animais, e toda e qualquer outra forma de perversão sexual que pode levar o cristão a fomentar desejos pecaminosos. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. E essa parte do texto diz que idolatria inclui qualquer coisa sobre a qual as afeições estão apaixonadamente colocadas. A admiração extravagante do coração e a feitiçaria são as práticas de lidar com maus espíritos. Uso de encantamentos para o mal ou para o bem. As demais obras da carne estão inclinadas a tudo o que podemos fazer de mal contra o próximo. E ainda tem as facções que são mesmo que heresia.
E tudo que vem sobre a vida de uma pessoa em excesso também é pecado, como comer demais e se embriagar. Se uma pessoa estiver andando segundo a carne, um ou mais desses pecados se manifestarão na vida dela. A única maneira verdadeiramente em que alguém poderá vencer a carne é entendendo que tudo o que recebemos de Deus vem a nós por meio da cruz. E o texto ainda continua, né? Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo não temia nomear pecados específicos e fazia isso em termos explícitos, que se nossa fé não estiver constantemente em Cristo e no sacrifício vicário, e nos arrependemos e confessarmos, simplesmente não viveremos o reino de Deus. E o texto continua dizendo que, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Não são frutos, e sim fruto, né? O fruto do Espírito. Eles devem ser considerados como um todo, né? O que significa que se desenvolvem por igual. Todo este fruto vem do agir do Espírito Santo em nossas vidas, se o Espírito Santo for nosso guia. E só podemos ser guiados pelo Espírito se fizermos da cruz o objeto de nossa fé. Nenhuma lei pode condenar alguém que possui o fruto do Espírito. A lei condena somente o pecado, não a justiça, como está escrito em Romanos 3, do 19 ao 24. Concluindo, a palavra nos diz, em 2 Timóteo 2,15, o seguinte: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este é um texto bíblico que nos direciona a aplicarmos a hermenêutica e exegese para sermos fiéis às Sagradas Escrituras, pois a Bíblia é a fonte e a norma de toda a pregação. Deus nos abençoe.